Boa noite a todos e todas que já entraram na transmissão. Vamos iniciar na noite de hoje um bate-papo bastante agradável e, sem dúvida, enriquecedor com o Dr. Ricardo Saad. O Dr. Ricardo Saad é delegado da Polícia Federal desde 2002, hoje oficial de ligação junto à Europol. Dos anos de 2010 a 2017, foi o diretor do DRCI, até para os que nos acompanham de nações distintas da brasileira saberem o que é o DRCI. O DRCI é o Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional, vinculado ao nosso Ministério da Justiça, e daí a vasta expertise do Dr. Ricardo Saad no combate à lavagem de dinheiro, entre outros. E também de 2010 a 2017 integrou o que se chamava à época de COAF, Conselho de Controle de Atividades Financeiras, que hoje recebe o nome de Unidade de Inteligência Financeira do Brasil. Já esteve vinculado ao Ministério da Fazenda, Economia, Justiça e hoje está vinculado administrativamente ao Banco Central desde 2019. Tá? Dr. Ricardo Saad, além de delegado de Polícia Federal, possui graduação em Direito pela Mackenzie, em Economia pela PUC de São Paulo e mestrado e doutorado em Direito Político e Econômico pela Mackenzie. Teremos a honra de ouvir, nesse instante, sua palestra, que deverá ter uma duração mínima de 40 minutos, ele tem até 1 hora para dividir conosco as suas experiências nesta seara e será, sem dúvida, como disse no início, bastante enriquecedor. Dr. Ricardo Saad, com a palavra. Boa tarde a todos. Boa tarde, Capitão Dantas. Inicialmente, eu gostaria de agradecer ao convite, dizer que é um prazer estar aqui falando com vocês, agradecer ao professor Fábio Bechara, ao professor Leandro Piquet, pelo honroso convite e a oportunidade de estar aqui com vocês. A minha ideia é falar um pouquinho. Quando o Fábio me ligou, o Fábio Bechara, o que ele me falou foi: a ideia é que você possa passar para os colegas um pouquinho da sua experiência, falar um pouquinho do que você viveu e compartilhar com o pessoal. A minha carreira ela acabou indo para a área internacional. Eu comecei na Polícia Federal no ano de 2002, como o capitão falou, em São Paulo. Como eu tinha a faculdade de Direito e de Economia, eu imediatamente fui lotado na Delegacia de Repressão a Crimes Financeiros, que então era a DELECOI, que era a Delegacia de Repressão a Crime Organizado e Inquéritos Especiais. Fiquei lá até 2010, e essa Delegacia de Crimes Financeiros de São Paulo, sem a menor sombra de dúvida, é a delegacia que tem a maior conexão com o exterior, porque quando a gente está falando de crimes financeiros, a gente está envolvendo a lavagem de dinheiro, e a lavagem de dinheiro quase que sempre tem uma perna no exterior. Por conta dessa experiência, em 2010, eu fui convidado para assumir o DRCI, como o capitão falou, Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional, que é responsável por algumas questões. Uma delas, como o próprio nome diz, a cooperação jurídica internacional. A outra dela é a coordenação da ENCLA, Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro. E mais uma é o LAB, Laboratório de Tecnologia no Combate à Lavagem, que todas as polícias civis dos estados e ministérios públicos dos estados receberam como uma forma de descentralizar. Nesse mesmo período, eu fui indicado conselheiro do COAF, Unidade de Inteligência Financeira, como foi explicado pelo capitão. Em 2017, voltei para a Polícia Federal quando assumi a Superintendência do Estado do Rio Grande do Sul. Fiquei lá por 1 ano. Depois assumi a Superintendência da Polícia Federal no Estado do Rio de Janeiro, onde eu fiquei quase 2 anos. Assumi Serviço de Repressão aos Crimes Financeiros em Brasília, mas quando eu já estava indicado para vir para a Europol,
Então, foi um período enquanto fazia a transposição dos últimos obstáculos para a indicação aqui para a Europol, que era a questão burocrática, assinatura e publicação dos acordos. Então, durante esse período todo, a minha experiência principal foi na cooperação internacional. E posso dizer para vocês que esse momento que eu estou vivendo aqui na Europol tem sido muito enriquecedor na questão da cooperação policial. A minha ideia é falar um pouquinho com vocês sobre essas questões e, para isso, eu vou pedir licença para o capitão e disponibilizar aqui para vocês um PowerPoint que fala um pouquinho sobre essas questões para que a gente possa... Compartilhou? Tá todo mundo vendo aí? Tá vendo, capitão? Perfeito. Perfeito, está visualizando. Perfeito. Então, a ideia é que a gente fale um pouquinho sobre os aspectos gerais da cooperação internacional. Quando que a cooperação internacional começou a ganhar um pouquinho mais de destaque, um pouquinho mais de importância? Alguns dos senhores certamente são mais velhos, outros dos senhores certamente são mais novos. Eu, por exemplo, nasci em 1975 e tive a oportunidade de viver o mundo, um pouco do mundo, antes da globalização, antes do desenvolvimento tecnológico, antes do desenvolvimento e democratização das telecomunicações. Eu estou aqui, por exemplo, nesse exato momento, aqui a minha filha está aqui comigo, está aqui na minha frente, ela tem 8 anos. Ela, por exemplo, ela não conheceu o mundo antes da internet. Ela não conheceu o mundo em que a gente tinha que ir para uma biblioteca, pesquisar naquelas enciclopédias, pesquisar nos livros para que a gente pudesse ter acesso a informações. Informações de outros países, informações de qualquer coisa. Hoje fazemos tudo pela internet, tudo rápido, tudo tranquilo. E essa globalização, ela começou quando? Ela começou, em especial, a partir da década de 80. A gente lembra ali que no final da década de 80 teve a abertura econômica do Brasil, o Brasil passou a fazer negociação com outros países, o mercado de capitais também se globalizou, passamos a ter um acesso muito mais fácil às mercadorias produzidas em outros países e vice-versa, com o comércio internacional, e houve o desenvolvimento e democratização das telecomunicações. Eu costumo sempre, nessa questão do desenvolvimento das telecomunicações, dar um exemplo que se falado hoje para as pessoas que nasceram a partir do ano 2000, 2000 e pouco, parece absurdo. Como eu falei para vocês, eu nasci em 1975, então no final da década de 80 eu tinha uma namorada, adolescente, essa namorada foi morar nos Estados Unidos. Como que eu me comunicava com essa namorada? Alguns falam por telefone. Por telefone era algo praticamente impossível pelo custo de uma ligação. Outros falam pela internet. Quem viveu aquela fase lembra que a internet estava começando, a internet ela era ligada num gravador com fita cassete, muitos de vocês não devem ter passado pela época da fita cassete, a gente apertava o gravador, começava aquele barulho, e a internet, a conexão durava poucos segundos e caía, então era absolutamente impossível. Então, como que eu conversava com essa minha namorada da época? Através da velha e boa carta. Eu escrevi uma carta, tinha que colocar no correio. Então, quando eu tinha paciência, eu escrevia a carta. Quando eu tinha paciência, eu ia no correio. Essa carta demorava de 10 a 15 dias para chegar. Ela tinha que ir na cidade, numa caixa postal, pegar essa carta, levar para casa, ler, depois voltar. Hoje, como que funciona a comunicação? É só vocês verem. A maioria dos senhores está no Brasil, mas eu sei que tem colegas de outros países da América do Sul, mas mesmo no Brasil, cada um está em um lugar, cada um está num estado.
e eu, nesse exato momento, estou aqui na Holanda, estou na Haia, aqui na Holanda. Como que a gente está se comunicando? De forma fácil, de forma rápida, de forma barata. Isso é bom? É bom. E como que funciona, assim, quem viveu aí a década de 80 também se lembra. Como que a gente se movimentava, por exemplo, entre os países aqui da Europa? Era uma complicação, fronteira em todo lugar, a cada fronteira você tinha que apresentar passaporte, tinha que trocar moeda, era uma confusão. Hoje em dia, se eu quero sair daqui da Holanda e ir até a Itália, o que eu faço? Pego um carro, vou, as fronteiras são como se não existissem, na verdade, quando você está passando, tudo mais. Isso tudo é bom para a gente, como cidadão? É bom para a gente conhecer o mundo, é bom para a gente ter acesso às outras partes do mundo, a outras culturas? Sim, é bom. Mas é bom para quem também? É bom para as organizações criminosas. As organizações criminosas passaram a ter uma atuação de fato internacional, uma atuação de fato globalizada, principalmente a partir do final da década de 80 e início da década de 90. Não estou dizendo que antes disso não existia. Eu estou dizendo é que, a partir disso, se intensificou e ficou muito mais fácil. Então, houve o declínio da importância das fronteiras, houve uma circulação monetária internacional, como eu falei, a gente teve a liberalização do mercado de capitais, teve uma maior circulação de pessoas e negócios em diferentes países e, obviamente, como eu falei, teve a expansão do crime organizado transnacional. Com base na minha experiência aí na Polícia Federal de quase 20 anos, com base nessa experiência internacional que eu estou tendo agora na Europol, com base na experiência de 7 anos que eu tive dirigindo o DRCI, eu posso dizer para vocês com bastante tranquilidade que praticamente não há uma grande organização criminosa, não estou dizendo organização criminosa que cometa crimes violentos como assassinatos e outros, mas organização criminosa, por exemplo, de desvio de recursos públicos, por exemplo, de tráfico de drogas, armas e outros, organizações criminosas que atuam em apenas um país. Essas organizações criminosas hoje atuam em vários países, a gente costuma dizer, não, a gente costuma ver, às vezes a área operacional acontece em um país, às vezes a área financeira acontece em outro país, às vezes o treinamento ocorre em outro país, às vezes a lavagem de dinheiro ocorre em outro país ainda. Quando a gente foca em apenas um país na investigação, a gente está focando em apenas uma parte da organização criminosa. A gente não está conseguindo enxergar e combater a organização criminosa como um todo. Então, a partir aí do final da década de 80, essa questão do crime organizado transnacional ela entrou de fato na agenda internacional. Então, se a gente for pesquisar os textos dos organismos internacionais que foram feitos a partir aí do final da década de 90, a gente vai ver que o combate ao crime organizado transnacional passou a ter um papel de destaque. Então, eu posso citar aqui alguns exemplos. A gente pega a Convenção de Viena contra o tráfico ilícito de entorpecentes, final da década de 80. A gente pega a Convenção de Palermo contra o crime organizado transnacional. A gente pega a Convenção de Mérida contra a corrupção. A gente pega alguns textos de outros organismos internacionais, como o GAFI, que é o Grupo de Ação Financeira Internacional, como textos da própria União Europeia, como textos oriundos da tão falada nos últimos 2, 3 anos OCDE, em que o Brasil tem tentado nos últimos anos entrar para o OCDE, que é o chamado Clube dos Países Ricos, mas se nós olharmos os textos oriundos de todos esses organismos internacionais, a gente sempre vai ver que há um estímulo ao combate ao crime organizado transnacional, que há um estímulo à cooperação internacional para que a gente possa combater essas organizações criminosas.
Então, o que dizem esses textos? Se vocês pegarem as 3 convenções da ONU que eu falei, vocês podem ver que todas elas têm a mesma estrutura ao falar do combate ao crime organizado transnacional. Tem alguns pilares. Quais são eles? Primeiro, deve haver o confisco de bens, direitos e valores. Ou seja, o combate ao crime organizado hoje não pode ficar restrito à prisão dos criminosos, por uma série de motivos. O primeiro motivo é, se você simplesmente prende o criminoso, a organização criminosa que está por trás dele permanecerá funcionando. Se ele ficar preso, certamente outra pessoa assumirá o lugar dele na organização criminosa. Então, por exemplo, se simplesmente atacamos uma organização criminosa especializada no tráfico de drogas em São Paulo, no Rio, no Amazonas, Santa Catarina, em qualquer lugar, simplesmente prendendo o líder da organização criminosa, nada vai acontecer além da simples substituição da liderança, outros vão entrar, e às vezes a organização criminosa se torna até mais perigosa, mais organizada, mais estruturada. É necessário se fazer o quê? De fato, a retirada dos bens da organização criminosa. E nós temos uma outra questão. Geralmente, quando há a prisão de um criminoso na fase da investigação, na grande maioria das vezes, esse criminoso acaba, depois de um determinado período, sendo colocado em liberdade até que haja o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Havia uma decisão que permitia a prisão aí após a julgamento de segunda instância, a qual assim, não sobreviveu da forma como estava há um tempo atrás. Então, geralmente, o cara vai preso, fica preso alguns dias e volta aí para comandar a organização criminosa. Então, é necessário que se faça o quê? De fato, se confisque bens, direitos e valores da organização criminosa para que ela não tenha mais condições de atuar. Nós temos que tirar... É como uma empresa. O crime organizado hoje é exatamente como uma empresa. O que acontece com a empresa se ela não tem dinheiro? Ela acaba quebrando. O crime organizado precisa de dinheiro para quê? Porque os criminosos precisam usufruir dos recursos. É a única fonte de renda da maioria desses criminosos. Dois, para poder preparar a atuação da organização criminosa. Muitas vezes é necessário investir em treinamento, muitas vezes é necessário investir em equipamento, muitas vezes é necessário investir em logística e em várias outras coisas. Então, a partir do momento em que se tira bens, direitos e valores da organização criminosa, tenta-se tirar a forma de atuação dessa organização criminosa. Aí nós temos outras 2 questões que são extremamente importantes, que são colocadas nesses textos internacionais. A necessidade sine qua non, eu diria, da cooperação interna. A pior coisa que existe para um país é quando uma instituição resolve trabalhar sozinha. A gente tem que entender que as instituições têm que trabalhar sempre em conjunto, sempre em parceria, obviamente, cada uma exercendo a sua função, porque é como num motor de carro, cada peça tem a sua função e o motor só funciona se todas as peças estiverem funcionando e estiverem fazendo a sua função. Se uma peça não funciona, o motor, em geral, para ou não funciona da forma mais adequada. Se uma peça quer fazer a função de outra peça, esse motor também não funciona. Então, nós temos que trabalhar em parceria, todo mundo junto, todo mundo de forma organizada, para que a gente possa combater o crime organizado. Se nós quisermos trabalhar de forma carreira solo, digamos assim, instituição carreira solo, certamente o combate ao crime organizado será muito pior do que poderia e deveria ser. E como eu falei para vocês, a necessidade da cooperação internacional. Não existe um efetivo combate ao crime organizado sem a cooperação internacional. Hoje, infeliz ou infelizmente, como eu falei para vocês, as organizações criminosas atuam em diversos países. Até porque eles sabem todas as barreiras jurídicas que há
entre os países para que a gente possa ter a cooperação, para que a gente possa ter a obtenção de provas, para que a gente possa ter a prisão de criminosos em outros países. Então, internacionalização das organizações criminosas, necessidade de aumentarmos o diálogo e cooperação com outros países. É isso que eu acabei de falar. A gente tem duas formas de cooperação que são as formas mais usuais. A chamada cooperação direta ou informal, que ela é realizada entre as polícias, que ela é realizada diretamente entre os ministérios públicos, que ela é realizada entre as unidades de inteligência financeira, como o nosso COAF, e aquela que é realizada entre a CVM e suas congêneres, e outros órgãos, outras instituições com as congêneres em outros países. E nós temos a cooperação jurídica. A cooperação jurídica é aquela que é feita com toda a formalidade através das autoridades centrais, com base em tratados e acordos internacionais. Quais são as principais diferenças, de uma forma assim, bastante genérica, entre a cooperação direta e a cooperação jurídica? A cooperação direta, realizada, por exemplo, entre as polícias, é uma cooperação muito mais rápida, muito mais efetiva do ponto de vista de conhecer as coisas e muito mais efetiva na questão de... chegou minha chefe aqui para trabalhar junto aqui. É muito mais efetiva do ponto de vista de obter as informações rapidamente. Qual que é o principal problema dessa cooperação direta? Na maioria das vezes, os documentos obtidos, por exemplo, um depoimento obtidos pela cooperação direta, ela acaba não podendo ser utilizado no processo judicial. Para que aquela prova possa ser utilizada como prova no processo judicial, na grande maioria das vezes é exigido pelo Poder Judiciário uma cooperação jurídica, uma cooperação formal. Qual que é o grande problema da cooperação jurídica? É que, infelizmente, o tempo dela é muito maior do que uma cooperação direta. Como eu falei, eu estou na Europol hoje aqui, se algum dos senhores precisar de qualquer informação dos países aqui da União Europeia ou de algum outro país que também tem assento na Europol, como, por exemplo, a Colômbia, como, por exemplo, o Canadá, como, por exemplo, a Nova Zelândia, vocês me mandam a requisição. Eu vou na sala do lado, a sala do meu lado é o cara da Ucrânia, na sala do meu outro lado é o cara do Japão, na sala no final do corredor é o cara da Suíça. Imediatamente eu vou na sala deles, obtenho essa informação e repasso de volta para os colegas no Brasil que estão necessitando dessa informação. Porém, como eu falei para vocês, na maioria das vezes, para ser utilizado como prova no processo judicial no Brasil, essa informação obtida através da cooperação policial vai ter que ser refeita numa cooperação jurídica internacional. Na maioria das vezes, essa cooperação serve como uma cooperação de inteligência que possa direcionar as investigações ou, caso esse documento não seja protegido pelo sigilo no país de origem, nem tampouco documento similar no Brasil, aí sim ele pode ser utilizado sem a necessidade da cooperação jurídica internacional. Então, eu vou trazer aqui para vocês alguns exemplos das cooperações. Tá? A cooperação policial, alguns princípios da cooperação policial. Primeiro, importantíssimo, respeito às soberanias nacionais. Muitas coisas que podem ser feitas e solicitadas em um país não podem ser feitas ou solicitadas em outros países. Os regramentos jurídicos dos países são diferentes. Então, ao solicitar uma cooperação policial para outro país, nós temos sempre que respeitar a soberania do outro país. A gente nunca vai poder impor a nossa legislação em relação à legislação do outro país. 2, tem que ter a repressão aos crimes comuns. Então, o Brasil, por exemplo, em alguns países fronteiriços do Brasil, nós temos em comum a repressão, por exemplo, ao tráfico de drogas. Então, o Brasil tem uma cooperação bastante forte, bastante fluida com o Paraguai,
com o Peru, com a Bolívia e com outros países no tráfico de drogas. Universalidade da cooperação. Nós devemos cooperar com todos os países. A gente não pode cooperar apenas com alguns países, a gente não pode escolher, vou cooperar com o país A e não vou cooperar com o país B. Há necessidade de cooperação universal. Igualdade dos países membros da Interpol, igualdade dos países membros da Europol, igualdade dos países membros da Meripol. Nós, como eu falei, nós temos que tratar de forma igual todos os países. A gente não pode entender que um país é mais ou menos importante do que outro e, a partir disso, a gente cooperar de forma diferente entre esses países. Extensão da cooperação a outros organismos, a gente tem que cooperar sempre utilizando, como eu falei, a Interpol, a Europol e outros organismos, e tem que ter flexibilidade no método de trabalho. Então, citar rapidamente algumas dessas organizações internacionais. A primeira e mais famosa de todas, organização internacional que trata da cooperação policial, é a Interpol. A Interpol já tem mais de 100 anos de existência. Ela foi criada em 1923, mas ela foi idealizada em 1914, por isso que a gente fala que ela tem mais de 100 anos. Ela tem por finalidade promover a cooperação policial internacional. É a segunda maior organização intergovernamental. Eu coloquei aqui 190 países membros, mas já houve adesão de mais países, a gente está com um número superior. Posso estar equivocado, mas talvez 192, né? Ela detém personalidade jurídica internacional, pode celebrar tratados de cooperação, mas uma coisa que é importante para nós no Brasil, as 4 línguas oficiais da Interpol são inglês, francês, espanhol e o árabe. Nós, infelizmente, até hoje não temos o português como uma língua oficial, o que em alguns momentos acaba sendo um problema. Porque a minha experiência mostra que, muitas vezes, os colegas acabam optando por não procurar a cooperação internacional por conta de problemas com o idioma. Então, às vezes, por exemplo, nós precisamos da cooperação internacional com um país aqui na Europa, com a Inglaterra, por exemplo. Só um pouquinho que meu outro querido aqui, filho cachorro, está querendo participar aqui também. Está querendo participar aqui da coisa. Então, às vezes, a pessoa precisa falar em inglês, precisa fazer um pedido de cooperação em inglês, e esse pedido de cooperação acaba não sendo feito porque a pessoa tem dificuldade e aquela instituição a qual ela pertence não tem qualquer tipo de contrato com empresa que faça a tradução, então pode ser um problema. Como vocês sabem, a Interpol tem uma série de difusões. Talvez a difusão mais famosa seja a difusão vermelha, que quando a gente pede a prisão de suspeitos ou condenados em outro país. Então, vocês ouviram falar de vários casos recentemente em que o Brasil pediu a prisão de outras pessoas em outros países com base na difusão vermelha, quer dizer, colocou a difusão vermelha e pediu em outros países com base em um mandado de prisão expedido aqui no Brasil, assim como algumas pessoas foram presas no Brasil com base em pedidos de prisão emitidos em outros países que foram colocados na difusão vermelha da Europol. Nós temos a difusão amarela, a difusão negra, a difusão azul, difusão laranja, difusão verde, roxa, difusão das Nações Unidas. Eu não vou entrar em detalhe de cada uma delas, porque esse PowerPoint vai ficar disponível para os senhores depois. Então, se cada um de vocês quiser olhar com calma, tranquilo, é que se a gente for entrar detalhe por detalhe, aqui a gente vai acabar gastando a aula inteira. O outro organismo internacional de cooperação policial, o qual hoje eu tenho a honra de participar, a Europol. A Europol, para mim, tem sido uma excelente surpresa, porque a Europol ela acaba sendo muito mais operacional. Então, a cooperação com base feita na Europol, com base no sistema que existe aqui, que é o Siena, é de fato uma cooperação para casos concretos. Então, eu posso dizer para vocês que 95% do meu tempo de trabalho hoje é fazendo a interligação, a conexão entre colegas do Brasil e colegas
a maioria deles da Europa, em investigações em andamento, ou colocando eles em contato ou obtendo informações para a parte A ou para a parte B. Hoje, por exemplo, eu troquei informações, diversas informações com os colegas da Holanda referentes ao tráfico de drogas internacional. Então, nós tivemos, num passado, algumas apreensões no Brasil, algumas apreensões na Holanda, que, antes do Brasil fazer parte da Europol, a cooperação entre os países não era a melhor e a mais efetiva. Então, o Brasil investigava a parte da organização criminosa que estava no Brasil, a Holanda, por exemplo, a parte da organização criminosa que estava na Holanda, mas as investigações não se comunicavam. Há cerca de um mês e meio, mais ou menos, nós deflagramos aqui a primeira grande operação policial da Europol com a participação do Brasil, que foi uma investigação envolvendo o tráfico de drogas. O Brasil tinha uma investigação, a Espanha tinha uma investigação, Portugal tinha uma investigação, a Suíça tinha uma investigação, a Holanda tinha uma investigação, a Bélgica tinha uma investigação, e essas investigações simplesmente não se comunicavam. A gente não sabia o que acontecia em outros países, a gente não sabia que existiam essas outras investigações. A partir de um pedido de cooperação internacional que foi feito no âmbito do sistema Siena da Europol, pudemos perceber que haviam essas investigações e, a partir daí, pudemos conectar todas as investigações. Então, a partir daí, se pôde investigar o tráfico aqui do Brasil com os países fronteiriços, a logística do envio da droga para o exterior, a recepção da droga na Europa, a distribuição da droga na Europa, a aplicação dos recursos oriundos da venda do entorpecente. Inclusive, essa operação foi extremamente interessante, porque nós conseguimos que fosse efetuada a prisão e outras diligências de elementos lá nos Emirados Árabes, em especial em Dubai. E essa operação ela foi deflagrada no mundo inteiro, no mesmo dia, na mesma hora, e só teve resultado por conta dessa coordenação e dessa atuação em conjunto. Volto a falar. Será que teria tido a mesma efetividade se a gente tivesse feito só o braço do Brasil? Será que teria tido a mesma efetividade se a gente tivesse feito só a parte da lavagem de dinheiro nos Emirados Árabes? Será que teria tido a mesma efetividade se fosse só a parte de recepção da droga aqui na Europa? Certamente não. Então, nós temos que, como eu falo, a gente olhar o quebra-cabeça como um todo e entender que cada parte do mundo é uma peça do quebra-cabeça. Se a gente não investigar tudo ao mesmo tempo, acaba não tendo a efetividade que deveria ter. Aí a questão do COAF e da inteligência financeira que a gente falou e da cooperação internacional. Eu acho que a grande maioria dos senhores já conhece o COAF, que é a nossa unidade de inteligência financeira, mas para aqueles que não conhecem, eu acho que a gente pode falar assim, bastante rapidamente uma das funções do COAF, que é a mais importante quando a gente está falando em relação à cooperação internacional. Existem uma série de pessoas que a gente chama de pessoas obrigadas ou setores obrigados, que são obrigados a ajudar o setor público no combate à lavagem de dinheiro. O que seria ajudar o setor público? Eles têm a obrigação de uma série de coisas como conheça o seu cliente, como conheça a operação que está ocorrendo no âmbito da sua empresa e como comunicar, isso é muito importante, comunicar a ocorrência de operações suspeitas no âmbito dos seus setores. Então, por exemplo, se há uma conta corrente que movimenta todo mês, o cara tem um salário alto e R$20 mil, todo mês, no dia 1º, ele recebe R$20 mil e durante o mês ele vai gastando, chega no final do mês, recebe mais 20 e assim vai. De repente, essa conta recebe um depósito de R$500 mil, esse dinheiro sai da conta 2, 3 dias depois. Isso é normal ou isso é suspeito? Isso é suspeito. Necessariamente há um crime? Não, porque às vezes esse dinheiro que ele recebeu foi a venda de um imóvel ou qualquer coisa assim. Mas é suspeito?
é suspeito. Então, o banco ele é obrigado a comunicar ao COAF, que vai fazer uma análise prévia sobre a possível ilicitude por trás daquela operação e, havendo a conclusão positiva, esse dado é encaminhado à polícia e ao Ministério Público. Então, existem vários setores que são obrigados a fazer essas comunicações. Como eu falei, os bancos, um outro setor que é obrigado, que são as imobiliárias. Então, é normal uma pessoa ir comprar um imóvel que custa 2 milhões, pagar 1 milhão com transferência bancária e outro 1 milhão com uma maletinha de dinheiro? É normal ou é suspeito? Mais uma vez, não necessariamente significa que há um crime, mas, no mínimo, é uma suspeição em relação àquela transação. Então, se você vai comprar joia, você vai numa joalheria, se você paga pelas joias em espécie, é normal ou é suspeito? Mais uma vez, é suspeito. Então, a joalheria é obrigada a comunicar ao COAF. Como eu falei, o COAF recebe todas essas informações, cruza em todos os seus bancos de dados, e ele, entendendo que há indício da prática criminosa, ele comunica à polícia e ao Ministério Público. Não entendendo que há indício da prática criminosa, ele mantém seu banco de dados e pode ser consultado a qualquer momento por nós, policiais, que temos acesso aí ao COAF. Para vocês terem uma ideia, o número de comunicações que o COAF repassa para a polícia e para o Ministério Público, em raríssimas oportunidades, foi superior a 5% de todas as operações recebidas, comunicações recebidas. Então, a maioria das comunicações recebidas pelo COAF, o COAF analisa e entende que não há indício da prática criminosa. Mas, como eu falei, aquele dado fica armazenado no COAF para, a qualquer momento, eu fazer uma consulta ao COAF, e daí vão falar, não, realmente, naquele momento eu não achei que aquela transação do Ricardo Sade, por exemplo, fosse uma transação suspeita, porém, analisando melhor, e agora com essa sua informação, informo que ele já teve essa comunicação e estou repassando para você, para a sua investigação. E por que eu estou falando tudo isso? Porque, assim como o Brasil tem o COAF, que é a nossa unidade de inteligência financeira, outros países do mundo também têm os seus COAFs, as suas unidades de inteligência financeira. E, assim como as polícias têm a Interpol, assim como as polícias têm a Europol, as unidades de inteligência financeira também têm um grupo para troca de informações. Esse grupo chama Grupo de Egmont. Em um caso em que eu trabalhei, em que a troca de informações através das unidades de inteligência financeira foi extremamente importante, foi há muitos anos atrás, não sei se vocês se lembram, a prisão daquele traficante Juan Carlos Ramírez Abadia, que era tal do traficante das 1000 faces, aquele que fez uma série de plásticas para mudar. Ele foi investigado aqui no Brasil, isso pouca gente sabe, por lavagem de dinheiro e não por tráfico de drogas. Então, o tráfico de drogas dele foi considerado no processo de lavagem, foi em outro país, foi na Colômbia, foi nos Estados Unidos. Mas, para que a gente pudesse ter informações sobre determinadas pessoas, foi necessário usar a cooperação entre unidades de inteligência financeira. Então, nas buscas e apreensões que nós fizemos aqui, nós identificamos uma série de pessoas que nós não tínhamos a menor ideia de quem fosse. Ao fazer um pedido de cooperação via COAF, via Grupo de Egmont, nós descobrimos que essas pessoas já eram utilizadas como testas de ferro, como laranjas, pela organização criminosa em outros países, como, por exemplo, com a Colômbia. Na Colômbia. Mas, como eu falei para vocês, além dessa cooperação policial, cooperação entre unidades de inteligência financeira, cooperação entre congêneres, que é rápido, que é efetivo, mas que em algumas oportunidades não pode ser utilizado como prova no processo judicial, nós temos a cooperação jurídica internacional, que é o intercâmbio, que é a cooperação para o intercâmbio, para o cumprimento extraterritorial de medidas processuais. O que pode ser pedido? Vamos direto para cá. Por exemplo, atos de comunicação processual, como citação, intimação e notificação. Isso tem que ser feito via cooperação jurídica internacional. Uma quebra de sigilo bancário, uma quebra de sigilo telefônico, uma quebra de sigilo telemático.
você não vai conseguir fazer isso com um pedido polícia, você não vai conseguir fazer isso com um pedido unidade de inteligência financeira. Você vai ter que tramitar via cooperação jurídica internacional. Senão, esses dados não poderão ser utilizados no processo judicial no Brasil. Se, eventualmente, alguém tentar obter essas provas sem a cooperação jurídica internacional e colocar no processo, certamente essas provas serão anuladas. Eventualmente, um ou outro juiz que não tenha conhecimento disso pode autorizar, só que certamente ao ir para o tribunal, e em especial para os tribunais superiores que têm experiência com essa questão, essas provas serão todas elas anuladas. Esse dado é um dado importante só para que a gente saiba que o Brasil é um país que muito mais pede cooperação para os outros países do que recebe pedidos de cooperação dos outros países. Entre 2004 e 2020, 78% de todos os pedidos de cooperação internacional que foram feitos a pedidos de autoridades brasileiras para que nós tivéssemos a cooperação de autoridades de outros países. Apenas 22% dos pedidos foram pedidos feitos por autoridades de outros países para que a gente fizesse alguma diligência aqui no Brasil. Isso mostra a importância da gente atuar de forma concreta quando há um pedido de outro país, porque o Brasil pede muito mais do que outro país. Então, não dá para a gente esperar que outro país colabore rápido, que outro país colabore de forma efetiva quando nós pedimos, se quando eles pedem para a gente não atua da melhor forma, da forma mais efetiva. Aqui, de uma forma bastante rápida, não é o caso de entrar em detalhes, mas os pedidos de cooperação jurídica internacional, como eu falei, eles são mais burocráticos, eles são mais demorados. Então, a autoridade brasileira requerente, pode ser a polícia, pode ser o Ministério Público, tem que fazer o pedido, esse pedido tem que ser encaminhado para a Autoridade Central do Brasil, que é o DRCI, que é o Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional. Esse pedido tem que preencher uma série de requisitos formais. Esse pedido tem que, em português, e traduzido para a língua do país que vai receber aquele pedido de cooperação. Então, a Autoridade Central do Brasil, da RCI, vai verificar o preenchimento de todos esses requisitos. Esses requisitos sendo preenchidos vai encaminhar para o outro país, ou diretamente para a Autoridade Central do outro país, ou via Ministério das Relações Exteriores, e esse pedido vai fazer toda a tramitação burocrática no outro país também. Hoje, o pedido de cooperação jurídica internacional demora muito menos do que demorava há alguns anos atrás, porém demora muito mais do que a gente espera em uma investigação. Tem que ser rápida, tem que ser célere, e no mundo globalizado como é hoje. Você imagina se num caso de sequestro, você imagina se num caso de extorsão mediante sequestro, por exemplo, em que o criminoso, por determinado motivo, está em outro país, está usando algum aplicativo sediado em outro país, em que os dados estão em outro país. Você imagina se a gente tiver que fazer um pedido de cooperação jurídica internacional, que vai demorar aí de 3, 4, 5, 6 meses, pelo menos, para receber a informação do IP que ele está utilizando, para que a gente possa, eventualmente, ter alguma outro indicativo da prática do crime. É absolutamente impossível que isso ocorra. Então, nós temos que, volto a falar, a cooperação jurídica ela é extremamente importante, mas ela ainda é muito mais lenta do que deveria ser. E falando um pouco com a experiência de quem foi diretor da RCI por 7 anos, que coordena toda a cooperação jurídica, e quem está na Europol agora participando ativamente da cooperação policial, para mim é muito claro que a velocidade da cooperação policial é anos-luz mais rápida e mais efetiva do que a cooperação jurídica. Então, a cooperação jurídica ainda é necessária, mas tem que ser aprimorada. Aqui na Europa, por exemplo, na maioria das vezes, uma ordem judicial emitida em um país da União Europeia pode ser cumprido em outro país da União, pode ser cumprida em outro país da União Europeia com base em um acordo que eles têm aqui.
O Brasil, por exemplo, para fazer um pedido de cooperação para a Suíça, que é um país que tem cooperado bastante com o Brasil, mas, infelizmente, a burocracia demora muito mais do que nós gostaríamos. Além dessas formas de cooperação, nós temos algumas redes de cooperação. O que são redes de cooperação? São grupos de pessoas e ou instituições que estão conectadas, em geral, através de uma plataforma tecnológica que podem trocar informações. Essas trocas de informações não são informações relativas a casos concretos e a troca de provas, na maioria das vezes. E sim a, por exemplo, entender o regime jurídico do Paraguai. Será que o que eu posso pedir aqui no Brasil, eu posso pedir no Paraguai também? Antes de fazer o pedido, através dessa rede de cooperação, eu pergunto para o colega do Paraguai, isso é viável de se pedir no seu país? Se eu precisar dessa prova no seu país, como que eu devo fazer o pedido? E assim vai. Por exemplo, uma coisa que é muito clara, se eu posso chegar na Suíça, se eu quiser aqui no Brasil não, aí no Brasil, perguntar em quais bancos o Ricardo Saad tem conta, eu posso fazer essa pergunta? Posso fazer, porque é uma simples consulta no CCS do Banco Central, nós vamos ter a resposta. Ricardo Saad tem conta na instituição A, B, C, D, E ou F. A Suíça pode fazer esse pedido para o Brasil? Pode, porque a nossa lei permite, nosso sistema é assim. A gente pode pedir isso para a Suíça? Não, a gente não pode pedir isso para a Suíça porque eles não têm essa figura de centralização das informações das contas. Então, cada país tem um sistema jurídico diferente, cada país tem um operacional diferente, e a gente, antes de fazer o pedido, é sempre interessante conhecer como é esse outro país. E essas redes de cooperação servem exatamente para isso. Então, para finalizar essa parte expositiva, trazer alguns casos concretos de cooperação. Esse caso, por exemplo, como eu falei para vocês, há uma cooperação efetiva aí entre as autoridades dos países fronteiriços aí do Brasil, com o Brasil e com os países europeus no tráfico de drogas. Então, nesse caso efetivo que ocorreu há mais de um ano atrás, para a gente não trazer algo que possa prejudicar qualquer tipo de investigação, houve um tráfico de drogas, primeiro, entre um país fronteiriço e o Brasil, era uma organização criminosa brasileira que foi responsável por, adquirir esse produto no país vizinho, 2, providenciar o transporte desse produto até o Brasil, 3, preparar e embalar esse produto para ser colocado dentro de containers, dentro de outra mercadoria para que pudesse ser encaminhado à Europa. E na Europa, a organização criminosa que iria retirar esse produto dos containers e fazer a distribuição dele por aqui. Então, através de uma cooperação entre o Brasil, nesse caso especial, entre o Brasil e um país aqui da Europa, que foi a Bélgica, houve a possibilidade de identificar esse carregamento e a possibilidade de fazer a apreensão dessa droga aqui na Europa. Uma cooperação, um tipo de cooperação que está cada vez mais frequente. Eu recebi fiz a intermediação de vários pedidos de cooperação entre o Brasil e outros países, são aqueles que envolvem transações em moedas virtuais, como, por exemplo, a Bitcoin. Então, nós temos que tentar identificar os parceiros daquela determinada conta de Bitcoin. A gente tem que tentar, de alguma forma, através do rastreamento dos tais blockchain, tentar identificar o caminho do dinheiro e tentar identificar uma das pontas para que a gente possa, a partir da identificação de um dos clientes, tentar fazer o cruzamento. Existem ferramentas extremamente avançadas para que isso seja feito, mas existe uma dificuldade extremamente grande também para que isso seja feito. Então, eu posso dizer, por exemplo, que aqui na Europol nós temos uma ferramenta que
até pouco tempo atrás não era disponibilizada para o Brasil, por exemplo, para o cruzamento dos dados dessas transações através de moedas eletrônicas, moedas virtuais, em que, sem a cooperação internacional, nesse caso, essa cooperação internacional não era nem simplesmente para obter dado de outro país, era também para a utilização da tecnologia para que se pudesse fazer esse cruzamento de dados, esse rastreamento do recurso. Agora, alguns casos mais antigos, como, por exemplo, esses casos são casos que eu trouxe que é para fazer um comentário adicional. Esse caso é um caso que já não é novo, obviamente, né? Do então juiz Nicolau dos Santos Neto, em que houve a repatriação ao Brasil de quase 5 milhões de dólares de dinheiro que teriam sido desviados de recursos públicos. Recursos públicos teriam sido desviados da onde eles deveriam estar. Mas por que eu estou trazendo esse caso aqui para vocês? Porque esse caso aconteceu uma coisa extremamente interessante e uma coisa que não é muito boa para o Brasil, digamos assim. Quando a gente faz um pedido de repatriação de um recurso para outro país, esse pedido tem que ser antecedido da localização dos recursos, do pedido de bloqueio desse recurso no outro país, para que depois a gente peça a repatriação. Só que a repatriação do recurso, se não houver uma concordância da vítima, a repatriação desse recurso, da vítima não, do criminoso, a repatriação desse recurso só ocorre quando há o trânsito em julgado da sentença penal condenatória no país que está fazendo o pedido. Ou seja, nesse caso, em especial, as autoridades do Brasil fizeram o pedido de cooperação para a Suíça para devolução, primeiro, para o bloqueio dos recursos e depois para a repatriação. O que a Suíça falou? Ok, vamos bloquear porque as provas apresentadas realmente indicam que houve o desvio de recursos públicos, porém, para que a gente possa fazer a repatriação, eu preciso de uma decisão final transitada em julgado, porque a prova que você me trouxe até agora indica que isso tem ocorrido, mas o que vai confirmar, o que vai me dar certeza que isso ocorreu, o que vai permitir que eu devolva o recurso para o Brasil, é que haja o trânsito em julgado da sentença penal condenatória no seu país. Só que, ao mesmo tempo, a Suíça abriu um processo judicial criminal na Suíça para apurar simplesmente a lavagem de dinheiro na Suíça. Então, o Brasil tinha investigação de desvio de recursos públicos e tinha uma investigação de lavagem. Na Suíça, só de lavagem dos recursos com a parte na Suíça. Assim como as autoridades brasileiras pediram o bloqueio dos recursos na Suíça, as autoridades suíças que estavam fazendo a investigação também pediram o bloqueio desses recursos. Então, sobre esses 5 milhões de dólares, nós tínhamos 2 ordens judiciais, uma oriunda do Brasil e uma oriunda da Suíça para o bloqueio dos recursos. A Suíça, como eu falei, só ia devolver para o Brasil com base no processo brasileiro quando houvesse o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Quanto tempo que demora, em média, o trânsito em julgado da sentença penal condenatória em um caso envolvendo uma grande organização criminosa, envolvendo desvio de recursos públicos, envolvendo lavagem de dinheiro? Eu posso dizer para vocês que em quase 20 anos de polícia eu não sei te dar essa resposta, porque a grande maioria dos casos que eu participei, desde quando eu entrei na polícia, aqueles em que houve sentença penal condenatória, não me lembro de um que tenha tido sentença penal transitada em julgado. Então, por quê? Porque demora, os recursos demoram, a tramitação da investigação demora, a tramitação do processo na primeira instância demora, a tramitação nos tribunais demora, e aí vai. E o que aconteceu nesse caso em especial? O processo da Suíça, que começou muito depois do Brasil, terminou muito antes que o do Brasil. Então, e lá foi reconhecido que realmente o dinheiro tinha sido desviado, que realmente a Suíça deveria devolver os recursos para o Brasil. Isso com base no processo criminal suíço. Só que o que aconteceu? A Suíça mandou uma cartinha para a gente dizendo o seguinte: quero devolver esse dinheiro para o Brasil, mas não posso devolver
porque tem uma ordem de bloqueio sobre esse dinheiro do processo judicial brasileiro. Eu não posso devolver com base no processo brasileiro, porque não acabou o processo brasileiro ainda. Então, para que eu, Suíça, possa devolver de livre e espontânea vontade, com base no meu processo judicial, eu preciso que você, Brasil, desista do seu pedido de cooperação. Então, você imagina que situação não muito agradável que foi a gente falar com o Ministério Público, Poder Judiciário, dizendo é necessário que haja o pedido de desistência do pedido de cooperação para que eles devolvam. Aí houve um desconforto, obviamente, mas no fim acabou havendo essa desistência e a repatriação dos recursos. Situação muito similar aconteceu com o caso da Operação Anaconda, que foi a do juiz João Carlos da Rocha Matos, salvo engano, em que houve também o bloqueio de recursos e que a devolução dos recursos do Brasil foi feita com base em processo judicial de outro país e não processo judicial do Brasil. Nós tivemos repatriação também de obras do Banco Santos, não sei se vocês se lembram, 2004, 2005, salvo engano, nós tínhamos o Banco Santos, que foi um banco que utilizava recursos. O Banco Santos era um banco repassador de empréstimos, de financiamentos junto ao BNDES. Então, se uma empresa queria um financiamento junto ao BNDES, tinha que usar um banco repassador. Então, ela ia fazer o pedido direto no BNDES? Não, ela fazia o pedido no banco repassador, no caso, o Banco Santos. E o Banco Santos encaminhava o pedido para o BNDES. E o Banco Santos, para agilizar o processo de liberação dos recursos, falava na empresa assim, bom, dos 5 milhões, por exemplo, que você vai ter de financiamento, você vai ter que deixar 1 milhão comigo aqui, que eu te devolvo quando você tiver que pagar o BNDES. Enquanto isso, eu invisto e ganho juros muito maiores do que aquele que você vai ter que pagar para o BNDES. Então, eu te devolvo o valor mais os juros de BNDES e fico com o lucro, essa diferença do valor que eu ganhei ao investir. Só que o banco acabou quebrando. Com o dinheiro que foi desviado, diversas obras de arte foram compradas, como esses quadros e essas obras de arte que estão aqui nessas duas páginas. O que aconteceu? Coisa muito similar, o Brasil fez um pedido de cooperação internacional para identificação, bloqueio e repatriação dos quadros. A repatriação dos quadros com base no processo brasileiro deveria aguardar o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, que obviamente não ocorreu até hoje. Esses quadros já foram repatriados, não repatriados fisicamente, mas foram devolvidos às autoridades brasileiras, mas com base em processos judiciais iniciados nos Estados Unidos da América, uma ação de Asset for Future, na verdade, que é uma ação civil de extinção de domínio que se tentou fazer aqui no Brasil e acabou não se conseguindo, mas com a ação judicial daquele país também houve o trânsito em julgado da sentença naquele país para que pudesse haver a devolução dos recursos ao Brasil. Há algum tempo atrás, para mostrar que a cooperação internacional e a repatriação ela não é só para dinheiro, ela não é só para aquelas coisas mais comuns, mas há alguns anos atrás aí a gente fez a repatriação, por exemplo, de material paleontológico. Estavam na Espanha alguns fósseis que foram retirados de instituições nacionais. Por incrível que pareça, alguns anos atrás nós fizemos a repatriação de cobras. Aquela cobra que está aqui nesses slides, aquela cobra branca, é uma cobra albina, que, acreditem ou não, vale mais de $1 milhão. Essa cobra ela foi encontrada na mata, salvo engano, no estado do Rio de Janeiro, foi encaminhada para um zoológico no estado, ela acabou sendo desviada desse zoológico, depois de diversas tentativas, os criminosos conseguiram mandar essa cobra lá para os Estados Unidos, houve a tentativa de transporte da cobra, para que vocês tenham uma ideia, em barriga falsa de uma mulher grávida. Tentaram o transporte dentro de mala em navio,
tentaram o transporte dentro de carro, mas ela acabou sendo transportada através de um aviãozinho particular. Essa cobra foi lá para os Estados Unidos e houve aí um pedido de repatriação dessa cobra para que ela voltasse para o Brasil. As autoridades americanas acabaram não encontrando aquela cobra albina, aquela cobra toda branca, que era avaliada em $1 milhão, mas encontraram os filhos dela, os filhotes, que eram essas cobras aí de baixo, que, por incrível que pareça, também cada uma delas vale $30 mil. E eu, que sou um completo ignorante em relação a essas coisas aí, fui entender que a cobra, a escama da cobra tem que ter um padrão. E quando não tem o padrão, quer dizer que essa cobra é especial do ponto de vista de raridade. E a partir dela tem um valor, e tem um valor de mercado alto, que tem muitas pessoas que que compram cobra, e aí vai. Bom, a ideia era essa, pessoal, para assim, dar como eu falei, uma geral da importância da cooperação internacional, para dar mostrar por que tem que ser importante a cooperação entre as instituições dentro do país e a cooperação com os outros países, a cooperação policial, a cooperação jurídica e todas as formas de cooperação. A partir de agora, capitão, estou à disposição para responder eventuais dúvidas, perguntas, divergências e o que mais vocês acharem interessante aí. Tenho alguns comentários a fazer, mas são tantas perguntas, doutor, que eu vou correr para elas, sem delongas, para que a gente possa obter a resposta ao maior número delas, tá? A primeira pergunta é do Tenente Leonardo e também do Hudson, Tenente Leonardo de Minas e o Hudson Costa de Rondônia, que perguntam sobre cursos acerca de lavagem de dinheiro, se o senhor tem alguma indicação a fazer. Sei que, da parte nossa do Ministério, há cursos voltados para a lavagem de dinheiro à distância, na plataforma Senasp, à disposição. E se o senhor puder acrescentar algum outro curso que esteja à disposição, ou livro, ou obra, que possa acrescentar aos alunos, nós agradecemos. Vou sempre fazer duas perguntas e o senhor responde duas em duas, ok? A segunda pergunta é também do Hudson Costa, de Rondônia, perguntando se há alguma cooperação internacional na área penal sem que haja necessidade de passar pela autoridade central. Bom, vamos lá. Leonardo, Hudson, obrigado pelas colocações e pelas perguntas. Em relação a cursos, assim, existem diversos cursos espalhados aí pelo país, instituições públicas, privadas, só que o que eu acho que a gente deveria aproveitar e focar é aqueles disponibilizados aí pelo Ministério da Justiça. Nós temos na plataforma da Senasp, mas nós temos também o chamado PNLD, que é Programa Nacional de Capacitação e Treinamento no Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro, que é coordenado pelo DRCI no âmbito da Secretaria Nacional de Justiça. Esse PNLD, ele foi, durante muito tempo, presencial, inclusive tinham fases, era uma fase mais básica, depois uma fase mais avançada, mas a partir de um determinado momento se desenvolveu um EAD dele, para que servisse como base para outros cursos mais avançados na temática. Então, o que eu acho é que deve ser procurado. A minha sugestão é procurar o PNLD no âmbito do Ministério da Justiça para que faça o básico e depois, importantíssimo, que se faça, quem tiver a oportunidade, que se participe do PNLD presencial, porque são professores, digamos assim, não são professores, são colaboradores de diversas instituições que trazem diversos pontos de vista, porque, mais uma vez, não adianta ter o ponto de vista só da Polícia Federal, só da Polícia Civil, só da PM, só do Ministério Público, só do COAF, só do Banco Central, só da Receita. A gente tem que ter uma visão global. Esse PNLD ele é importante, ele é interessante por conta da coletividade que construiu esse curso como uma visão assim do Estado e não de determinada instituição, e nos cursos presenciais são discutidos casos concretos. Em relação à cooperação internacional penal,
É o que eu falei. Em geral, o que ocorre é o seguinte: se o documento ou a prova que for utilizada, se ela tiver alguma proteção, algum sigilo no país que está pedindo ou no país que está fornecendo a prova, aí essa cooperação necessariamente tem que ser feita via cooperação jurídica internacional. Se, eventualmente, esse documento, essa prova não tem qualquer tipo de proteção do Estado requerido ou requerente e há a possibilidade de se comprovar a cadeia de custódia, aí pode fazer a cooperação direta, mas saibam que há a possibilidade muito grande de contestação por parte do advogado, e isso, assim, como eu falei, se não tem sigilo em nenhuma das partes, vai acabar sendo aceito no judiciário. Mas como é um tema que poucos juízes e membros do Ministério Público e policiais e outras autoridades do Brasil também têm familiaridade, acaba, quando há uma contestação na justiça em relação a isso, geralmente acaba demorando um pouco para que haja uma decisão. Duas perguntas, doutor Ricardo, bem semelhantes. Uma do Cal e outra do aluno de nome J. São elas. Aqui o senhor atribui esta discrepância entre o número de pedidos realizados por nós, brasileiros, e os pedidos recebidos. O senhor acha que questões políticas e teológicas interferem no fluxo de informações entre países? E a segunda pergunta é: o fato de sermos solicitados para cooperação internacional, não sermos tão solicitados para cooperação, seria uma falta de confiança na polícia e no sistema judicial, ou porque o número de infratores internacionais atuantes no Brasil são menores do que os brasileiros infratores no exterior? Bom, salvo engano, é Cal e J, né, que fizeram as perguntas e as colocações. De fato, chama a atenção a discrepância nos números, em que, como eu falei, o Brasil é um país muito mais solicitante, muito mais requerente do que requerido na cooperação internacional. Talvez por quê? Porque as autoridades, assim, sendo muito sincero, eu não sei responder com bastante firmeza essa questão, no sentido de por que não se pede tanto para o Brasil. De fato, houve um histórico, sim, e isso é verdade, de que o Brasil, num determinado momento, demorava muito para responder aos pedidos de cooperação internacional, e os pedidos de cooperação, e os países acabaram desanimando com a demora, e essas provas passaram a não ser tão importantes. Isso é uma questão. Uma outra questão extremamente importante é que, como eu falei, cada país tem o seu sistema jurídico. Para o Brasil, a prova vai ser utilizada no processo judicial, se for uma prova protegida por sigilo, só se vier por cooperação internacional. Nos Estados Unidos, por exemplo, a gente sabe que o número de investigações que viram o processo, que tem uma decisão judicial, ele é muito pequeno, é menor do que 10%. E nesses procedimentos anteriores ao procedimento judicial nos Estados Unidos, eles obtêm as provas por meio de cooperação direta e podem utilizar. Então, para esses procedimentos, em que são a grande maioria, diferente do Brasil. No Brasil, praticamente tudo está ali judicializado e vai ser decidido pelo Poder Judiciário. E, por isso, o Brasil precisa dessa cooperação jurídica. Para os Estados Unidos, por exemplo, nesse tipo de cooperação, nesse tipo de procedimento, não é necessário que haja a cooperação jurídica internacional. Mas, de fato, chama bastante atenção, né? Realmente é muito discrepante, 3-1. A cada 3 pedidos que o Brasil faz, quase 4, na verdade, a gente recebe só um pedido de cooperação. Pergunta do Marcos Chagas. Como foi citado que a repatriação do dinheiro foi feita através da justiça de outro país, como a justiça do Brasil poderia se aprimorar no que tange a este tipo de operação, de repatriação de dinheiro público? Quais ferramentas esses países têm que seriam eficazes, né, mais do que aqui no Brasil? Outra pergunta é de Liliana Corniati. Pergunta o seguinte: perante o aumento exponencial da lavagem de dinheiro registrada em 2020,
quais são, na sua perspectiva, os fatores que mais contribuem a debilitar a efetividade dos programas de compliance dos agentes bancários e financeiros, tanto públicos como privados? Bom, Marcos e Luciana, também obrigado aí pelas perguntas. Em relação à pergunta do Marcos, em relação ao aprimoramento do Estado brasileiro, na verdade, a questão ela é muito simples. A questão, como eu falei, os estados, outros países, só fazem a repatriação quando tiver uma sentença penal condenatória transitada em julgado. Então, o grande problema do Brasil é a demora do procedimento judicial, a demora do processo penal, a demora da persecução penal como um todo, desde a investigação lá atrás até o final da parte judicial. Eu passei, até relatar para vocês aqui, eu passei por uma situação extremamente constrangedora há alguns anos atrás, quando eu estava no DRCI. Uma das primeiras viagens que eu fiz pelo DRCI foi para a Suíça, porque a Suíça é um país que o Brasil tem muita cooperação por conta de dinheiro que eventualmente é enviado para aquele país por conta de prática criminosa. Então, nós fomos fazer o que o pessoal chama de consultation, discutir diversos casos em que o Brasil pedia cooperação para a Suíça e vice-versa. Um desses casos, eu não sei se vocês se lembram, há 15 anos atrás, mais ou menos, tinha uma operação chamada Operação Vampiro, que era a questão de desvio de sangue, era uma operação que na época foi bastante divulgada, bastante famosa. Então, eu cheguei na Suíça e conversei com a procuradora que era responsável por esse bloqueio de recurso. Ela chegou para mim e falou assim: Ricardo, na Suíça, quem faz o bloqueio inicial dos bens é o Ministério Público diretamente. Não há necessidade de uma autorização judicial no primeiro momento. Só que eles mantêm esse bloqueio por um tempo que eles chamam de tempo razoável para que haja sentença penal condenatória no outro país. Quando eu cheguei para essa reunião na Suíça, a operação no Brasil já tinha ocorrido, acho que era 5 ou 6 anos, a operação policial tinha ocorrido e o dinheiro estava bloqueado na Suíça. Essa procuradora falou assim para mim: Ricardo, o dinheiro está bloqueado, eu estou segurando, só que os advogados já estão pressionando, estão dizendo que não vai ter decisão no Brasil, eu consigo segurar mais um ano, quem sabe 2, eu preciso que você me confirme que nesse período de 1 ou 2 anos vai ter a sentença penal condenatória transitada e julgada no país. Eu falei: tá bom, deixa eu dar uma olhada como que está. Liguei aqui para o Brasil, conversei com os colegas. Daí o que eles me explicaram a famosa Operação Vampiro tinha sido dividida em 2, uma parte tinha ficado em Brasília e uma parte tinha ido para São Paulo. A parte que tinha ficado em Brasília, o processo penal, a denúncia do processo criminal envolvia mais de 30 pessoas e, obviamente, não tinham conseguido ser nem citadas, o processo estava na fase completamente inicial. E a parte da Operação Vampiro, que tinha ido para São Paulo, pior ainda, porque o Ministério Público entendeu que eram necessárias diligências complementares, devolveu o inquérito para a polícia, que ainda estava fazendo as diligências. Ou seja, perspectiva absolutamente zero de ter uma sentença de primeiro grau. Imagina uma sentença transitada em julgado. Então, primeiro grau, segundo grau, tribunais superiores e tudo mais. Então, foi uma situação absolutamente constrangedora. Outra também foi nos Estados Unidos, uma situação similar. A gente tinha $500 mil, era um valor menor bloqueado, mas o procurador dos Estados Unidos também ligou, na verdade foi o DOJ, ligou: precisamos de uma decisão rápida, porque senão o dinheiro vai ter que ser liberado. Eu fui consultar as autoridades que estavam com o caso no Brasil, a mesma coisa. Não tinha a menor perspectiva de sentença em primeiro grau, imagina de sentença transitada em julgado. Então, o que precisa ser aprimorado, na minha opinião, é o processo penal. O processo penal, na minha opinião, ele é muito demorado. Se, por um lado, ele é rápido para pequenos furtos, para pequenos roubos, para o pequeno
pequeno tráfico de drogas, por outro lado, ele é muito demorado nesses crimes mais complexos. Não é, na verdade, não é nem por conta dos crimes mais complexos, é por conta de que esses criminosos com maior poder aquisitivo, eles têm acesso aos melhores advogados, que conhecem melhor o sistema, que colocam os recursos que têm que ser colocados. E assim, a culpa é do advogado, também não é do advogado, porque o advogado está fazendo o trabalho dele, a lei permite que ele faça isso. Então, a culpa não é do advogado, o advogado está fazendo o trabalho dele. A culpa, na minha opinião, é da lei processual penal, que permite que um processo se estenda por vários anos. Então, o que o Brasil precisa fazer é isso, é diminuir o tempo do processo penal para que permita que o trânsito e julgado da sentença penal condenatória seja alcançado mais rapidamente. E a segunda pergunta foi da Luciana em relação ao aumento do... Repete para mim, por favor, capitão. Aumento do número de casos de lavagem. Isso. Liliana Corniati, ela pergunta, em relação ao aumento exponencial da lavagem de dinheiro registrada em 2020, quais são, na perspectiva do senhor, os fatores que mais contribuem a debilitar a efetividade dos programas de compliance dos agentes bancários e financeiros, tanto públicos como privados? Eu acho que assim, o aumento do número de casos de lavagem, na verdade, ocorreu por quê? Porque as autoridades nacionais estão mais bem preparadas do que elas estavam no passado. A lavagem de dinheiro, que até há 2, 3, 4 anos atrás era de conhecimento de poucas autoridades, hoje é de conhecimento de um número maior de autoridades. Então, eu lembro que aí eu estou falando um caso maior. 10 anos atrás, quando se falava de lavagem de dinheiro, o pessoal levantava o cabelo, ficava do que é isso, tal. Hoje em dia já é uma conversa muito mais normal, muito mais comum entre os policiais, entre os membros do Ministério Público e tudo mais. Aí os programas de compliance, os programas de integridade, há alguns anos viraram moda no país. A gente teve a implementação de diversos programas de compliance, a gente teve a especialização de diversos escritórios de advocacia na implementação de programas de compliance para os seus clientes, na orientação de como os clientes deveriam agir para que tivesse programas de compliance adequados e tudo mais. Porém, na minha percepção, aí eu estou falando uma percepção absolutamente pessoal, houve um boom há cerca de, salvo engano, uns 3, 4 anos dos programas de compliance, porém, com o passar do tempo, alguns desses programas de compliance passaram a ser, assim, até triste dizer isso, mas passaram a ser alguma coisa mais para inglês ver, assim, aquela coisa mais para cumprir a formalidade, entre aspas, mas se você vai olhar na prática, esse programa de compliance ele não está funcionando, esse programa de compliance ele não está exatamente bem estruturado, ele cumpre entre aspas, o que é determinado pelos normativos, mas na prática não está cumprindo. Ok, deixar registrado aqui o comentário de Juan Sanches. Ele é paraguaio, ele, pelo que eu entendi, ele diz que pode ser devido à cultura de trabalho das instituições de segurança em outros países. Atualmente, o Paraguai só agora está implementando a metodologia de recorrer com mais frequência às suas contrapartes estrangeiras, especialmente o Brasil. Só deixar registrado esse comentário do Juan Sanches. A Luciana Kercher gostaria de saber do senhor se possui experiência com casos de tráfico de pessoas, pois ela considera um tema complexo, se o senhor puder fazer alguma consideração a esse respeito. E, por fim, a pergunta de Fred. Ele o saúda com uma boa tarde e fala o seguinte: considerando o histórico que o senhor comentou acerca da evolução e mudanças na economia e tecnologia disponíveis, qual sua visão sobre as transformações dos recursos humanos nos distintos níveis das organizações policiais? Bom, Luciana e Fred. Luciana, em relação a tráfico de pessoas, infelizmente, eu não tive experiência na minha
na minha carreira policial em ter trabalhado com casos envolvendo tráfico de pessoas. O que eu tenho visto, sim, aqui na Europol, diversos casos envolvendo tráfico de pessoas têm passado pelas minhas mãos. Tráfico de pessoas, muitas vezes, ou a maioria das vezes, infelizmente, pessoas que saem do Brasil e são encaminhadas aí para a Europa. Mas o que passou por mim até hoje, o que foi foram as coisas que eu vi, foram efetivamente do tráfico de pessoas. Não vi nenhum caso relativo à lavagem de dinheiro referente aos recursos oriundos do tráfico de pessoas. E aí eu vou ficar te devendo a resposta, porque, infelizmente, na minha carreira eu não tive a oportunidade de trabalhar com esse tipo de caso. Em relação à pergunta do Fred, em relação à mudança, as mudanças econômicas, as mudanças tecnológicas, ele está perguntando se eu entendi de forma correta a pergunta em relação à mudança do perfil dos recursos humanos das instituições aí, das polícias e tudo mais. Eu acho o seguinte, a gente sempre tem que ter, a palavra é o equilíbrio, né? A gente tem que ter em todas as instituições, em especial nas polícias, a gente tem que ter equilíbrio, inclusive de perfis. A gente tem que ter aquele policial que a gente chama o policial mais de rua, o policial mais operacional. A gente tem que ter o policial que a gente chama mais aquele policial de gabinete, que é aquele policial que fica sentado ali na mesa, só pensando. A gente tem que ter o cara mais intelectual. O que a gente tem que ter é, de fato, um equilíbrio. Uma polícia composta só por policial de rua não vai funcionar. Uma polícia composta só por policial de gabinete não vai funcionar. Então, a gente tem que ter esse equilíbrio. E o que eu tenho visto aí nos últimos anos é que esse equilíbrio tem sido buscado. Num passado, a polícia era composta mais por policiais de rua, digamos assim. Num segundo momento, houve uma migração, digamos assim, nos concursos para ter muito policial de gabinete ou policial assim com mais realmente de gabinete, mas se entendeu e se está entendendo que é o que, a minha opinião, que a gente tem que chegar num equilíbrio. A gente tem que, volto a falar, tem que ter policial que prefere ficar no gabinete, tem que ter policial que prefere ficar na rua. Claro que tem que fazer assim, tem que estar preparado para fazer de tudo, todas as funções da polícia. Mas o equilíbrio em relação a essas características, na minha opinião, é necessário. Doutor Ricardo Saad, chegamos aqui ao fim do tempo de nossas perguntas. Acredito que cobrimos todas as perguntas que eu vi aqui no chat. Caso alguém não tenha feito a sua pergunta, fique à vontade para formular para a coordenação do nosso curso e nós encaminharemos ao doutor Ricardo. Quero só fazer alguns breves comentários, finalizando, dizendo que o senhor já começou de forma magistral, fazendo uma perfeita analogia com a sua filha, né, que sequer conheceu este outro mundo que antecede a globalização que nós conhecemos. Depois fez outra analogia perfeita com a namorada. Quero deixar registrado que a sua palestra foi da sonoplastia, como era o barulhinho da internet à época, a cobra albina. Como nós falamos nas instituições policiais, foi do alfinete ao foguete, né? Então, se eu pudesse classificar esse bate-papo nosso, ainda que muito descontraído, informal, com essa coisa linda aí no vosso colo, como de excelência, deixamos aqui registrada a nossa gratidão, tá? Acho que o senhor foi muito feliz ao dizer que o combate às ORCRIMs ele tem que ter essa análise de que a coisa é mercadológica, ela tem uma perspectiva empresarial, nós não podemos atacar um só país, isso seria um erro, mas sim pensar de forma sistêmica e não pontual, de que deve haver sim esse confisco de bens, direitos e valores com uma perspectiva de sangrar o crime organizado. Nós falamos muito isso aqui no nosso programa Vigia do Ministério da Justiça, que é o Programa Nacional de Segurança nas Fronteiras e Divisas, que visa exatamente, entre um dos seus aspectos, chegar
a esse patamar do combate à lavagem de dinheiro, entendendo da importância desse confisco de bens, valores e direitos. Tá? Isso é o que o senhor até comentou. Não adianta nada fazer a prisão de uma liderança, que é o que nós chamamos da teoria das duas cabeças. Né? Você corta uma cabeça da cobra e a segunda cabeça logo assume o comandamento dessa orcrinha. A gente sabe como isso é complexo. Tá? O último registro que eu quero fazer é, na verdade, um apelo, né? Sobre essa importância de não termos compliance, não termos integração só para inglês ver, utilizando, né, e me valendo das palavras do senhor. Essa coisa da carreira solo é extremamente prejudicial e as instituições têm que dar as mãos para fazer segurança pública de forma integrada e irmanada. O senhor foi deveras didático em tudo que falou. Acho que falo em nome de todos aqui presentes no sentido da gratidão, repito, do prazer. Né? Foi prazeroso esse bate-papo, o senhor está de parabéns, agradecemos demais. E é isso, deixar aqui o nosso registro de gratidão em nome do curso de Segurança Multidimensional nas Fronteiras, em nome da USP, Universidade Mackenzie, Ministério da Justiça e, notadamente, a Coordenação Geral de Fronteiras, de onde falo nesse instante. Bom, capitão, eu que agradeço ao convite, a oportunidade de estar aqui conversando com vocês num curso assim de tão alto nível e, em especial, composto por colegas policiais do Brasil e de outros países. É sempre importante que a gente possa conversar, é sempre importante que a gente possa trocar opiniões, trocar ideias, e é o que eu falei, é o que o senhor colocou, é o que eu acho realmente. A gente tem que, de fato, nos aproximar todas as instituições, trabalhar de forma conjunta, trabalhar de forma integrada entre as instituições do mesmo país e entre os países. Mais uma vez, eu gostaria de reforçar mais uma vez, assim, quem quer trabalhar solo, a instituição que quer trabalhar solo, ou o país que quer trabalhar solo, nunca vai fazer um trabalho minimamente aceitável. Eu diria que nunca vai ser aceitável mesmo, porque vai acabar pegando uma parte muito pequena da atuação da organização criminosa. Então, se eu puder deixar um recado só aqui, é esse: a cooperação entre as instituições, é trabalho conjunto, é cooperação entre os países, facilitação, é isso, é trabalho conjunto. E, mais uma vez, agradecer pelo convite, agradecer pela oportunidade e parabenizar aí pela organização do curso. Tá bom? Obrigado, capitão. E para todos aí os colegas que estavam presentes, um prazer estar aqui conversando com vocês. Estou sempre à disposição. O que precisarem de mim é só entrar em contato, que eu estou sempre à disposição aí para conversar com todos. Doutor Ricardo Saad, a honra é nossa, agradecer a presença de todo o corpo discente, dos alunos que aqui estavam nos acompanhando, perguntas de alto nível, super participativos. Muito obrigado em nome da coordenação, agradecer também a Tássia, da USP, que nos deu suporte nos bastidores, e é isso. Um forte abraço a todos e damos por encerrada essa atividade.